Graças e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, abençoados. Faz tempo que eu não apareço por aqui no canal, hein? Abençoados, se inscreva aí no canal Graça sobre Graça Macedo, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilhe, não é? Se você estiver gostando da ministração, se o Espírito Santo testificar, é preciso que o Espírito Santo testifique com o seu espírito, senão nada podeis compreender das Escrituras. Amém, abençoados? Então, sem o Espírito Santo, não podeis compreender as Escrituras, a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Então, meu nome é Maria, eis-me aqui. É muito bom estar no altar. É bom, Senhor, estar no seu altar, ver a tua santidade e sentir o seu tocar. Eu vou erguer a minha voz, minhas mãos vou levantar. Cada dia mais e mais eu vou sempre te amar. Eu vou diminuir para que a sua vida cresça em mim. Oh, oh, oh. Então a gente tem que louvar ao Senhor, não é? Deus não é doutrina, Deus tem uma doutrina, certo, abençoados? Cristo ressuscitado tem uma doutrina que ele deixou com o apóstolo Paulo, não é? Ministro de Cristo, a graça de Deus está com ele, isto é indiscutível, amém, abençoados? Ah, mas não tem mais, abençoados, a graça de Deus está com Paulo. Então, Pedro, João e Tiago não tiveram a revelação e não andaram conforme o evangelho da verdade. Não andaram, abençoados, e vocês vão prestar atenção quando vocês estiverem aqui e estiverem ali. Quando estiverem no Ministério Graça Apostolado e estiverem em outros ministérios, vocês vão começar a ouvir, a observar, a fazer perguntas e a ficar com a pulga atrás da orelha. Então, não é bom isso, não é? Não é bom ficar com o povo atrás da orelha. A sã doutrina te dá comichão, abençoados, para que vocês estejais firmes e constantes na sã doutrina, ela será a tua salvação. Amém? Então vamos lá, abençoados. Deixa eu orar aqui um pouquinho, né? Tô com Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. E o livro, terceira edição do apóstolo Marcos Gomes. E a gente está terminando. O Ministério da Reconciliação foi ele, não nós, e o fim da lei, não é? O fim da lei. Tem pessoas que não entendem isso, mas glória a Deus pela sua vida. Não depende de nós. Olha, abençoados, se o Espírito Santo não revelar, ninguém pode fazer isso. Quarta-feira tivemos um grande mover, não é? Sobre Santa Ceia, que não é santa, é comida, é Páscoa judaica. E se Deus não revelar, abençoados, a ti, tamanha revelação, nós do Ministério Graça Apostolado, Graça sobre Graça Macedo e MGA, Ministério Graça e Apostolado, nada podemos fazer, pois somos dependentes de Deus, assim diz a palavra do Senhor, somos um vaso de barro na mão do oleiro. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, todos digam daí, amém. Amém é uma palavra que estamos em concordância, não é? Então, se você fala amém, é porque você está em concordância. Tem pessoas que a gente diz, não é? Anjos em seu favor, a pessoa não diz amém. Então, ou ela desconhece que os anjos, né, têm poder sobre as nossas vidas, ou ela desconhece o ministério dos anjos, ou ela desconhece que há anjos em nosso favor e que eles estão ao nosso redor, não é? Em Salmos, o salmista diz isso. Então, abençoados, ou ela desconhece ou ela resiste à graça, ela resiste à palavra. Então, ela não diz
Amém. Porque ela resiste ou ela não sabe, está indouta ainda, não é? Então, Deus proverá sabedoria e entendimento a você, abençoados de Deus. E eu amanheci hoje muito feliz, abençoado. Acho que foi por causa do culto de quarta-feira, não é? É uma mistura de sentimentos, uma mistura de alegria e ao mesmo tempo. O meu coração, abençoados, ele salta assim, olha, ele bate mais forte quando eu começo a pensar nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Ele bate mais forte, abençoado. E eu fico pensando e conversando com o Senhor, porque devemos conversar com o Senhor para que Ele também converse conosco, não é? Se você põe o Senhor numa caixinha de fósforo e fica só aí, né? Em internet, em televisão, em novela, em jornal, em internet, em comidas, em receitas e blá blá blá, todas essas coisas, você está no seu mundo, você está no mundo da carne, você não está no mundo de Deus, porque no mundo de Deus não tem comida e nem bebida. O mundo de Deus é alegria, é gozo no Espírito Santo. Então eu me encho, não é, da palavra do Senhor. E eu, por isso mesmo, eu venho aqui. Então eu acho que por conta do mover de quarta-feira sobre o estudo sobre Santa Ceia, eu amanheci muito feliz, abençoada. Muito feliz, muito alegre. E eu preciso dividir isto com vocês, amém? E aí eu fiquei no mesmo dia do apostolado da Santa Ceia, e essas ministrações me traz muita alegria, e eu fico me perguntando, né? E fico perguntando, me perguntando e perguntando para o Senhor, por que, né? Por que o Senhor não trouxe, né, a graça de Deus para as igrejas? É lamentável, abençoados, a igreja da terra é lamentável. Isso às vezes eu ainda com 5 anos de graça eu ainda consigo ficar triste pelos meus irmãos. É lamentável a igreja da terra, é lamentável a igreja da terra não discernir o corpo de Cristo. É lamentável a igreja da terra não discernir lei e graça. É lamentável não discernir que Moisés ditou a lei. Moisés, tutor da lei. Paulo, tutor da graça. É lamentável, abençoados. A igreja do mundo, abençoado, todas as igrejas, é lamentável. E eu me pergunto, se o oleiro está vendo tudo e não fez nada, quem somos nós? E aí eu tenho que voltar a louvar e a cantar ao Senhor. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. Será feita toda a vontade dele. Foi feita toda a vontade do Senhor, na verdade, não é? Será feita para a revelação da graça, mas a vontade do Senhor já foi feita. Pela graça sois salvos e a graça de Deus nos basta, porque Deus não é doutrina, Deus é conhecimento. Então é isso que nós vamos aprender agora. Conhecimento para te trazer alegria, gozo e paz no Espírito, tá bom, abençoados? No Espírito você está salvo, mas a carne é fraca e ela indaga algumas coisas, não é? Ela tem dúvida, então a gente tira as dúvidas de vocês. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês que vai entrando. Hoje vamos ler um pouco do livro, vou trazer aqui um pouquinho de revelação, abençoados, dessa semana. Tem quase 15 dias que eu não estou aqui no canal, então foram coisas que o Espírito Santo me disse, que ficou gravada na minha mente e no meu coração. Hoje não está mais, as coisas não devem ficar mais gravadas em pedras, não é? Moisés, não somos como Moisés, não é? Então, no tempo de Moisés, Deus subiu, não é? Para falar com o Senhor passou a ele as revelações daquele tempo, daquela época, não é? E escreveu aí, ó, em pedras. Mas hoje a palavra do Senhor tem que estar em nossa mente, em nosso coração. A graça de Deus chegou até a nós, tá bom, abençoados? A palavra, diz a palavra do Senhor tem que estar bem perto de nós, para que no nosso dia a dia vamos nos lembrando dela, não é? Então o Espírito Santo vos lembrará e ensinará. Então ele vai nos ensinando e vamos andando e sendo guiado pela palavra do Senhor, ou seja, guiado pela palavra do Espírito Santo.
Então a gente passeia na internet e às vezes a gente vê os irmãos não entendendo a graça de Deus. Como eu disse, é no tempo do Senhor e pela vontade do Senhor. Efésios 3:20 diz a palavra do Senhor: Deus é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Se não é da vontade dele de revelar a graça, ele não vai revelar. Ele é oleiro, ele é soberano e ele faz o que quer de seus filhos. Amém, abençoado? Porque já me perguntaram, revelar a graça só para vocês? E para nós não? Tem coisa estranha aí? Então os filhos de Deus fazem esta pergunta para nós, não é? Então, vai aí a resposta, abençoado. Deus é soberano, Deus é Deus e nós somos vaso na mão do oleiro. Então, vai a resposta aí, não é? Aquilo que o Senhor me respondeu, tá certo? Romanos 9. Romanos 9. Eu já vou ler o livro, mas eu não posso deixar o que o Espírito Santo me disse. Romanos 9, eu conversando com ele, não é? Pensando nas coisas de Deus. Por que, Senhor? E aí ele me respondeu. Romanos 9, verso 9. Romanos 9, verso 14, 15 e 16. Aqui Paulo fala sobre, né, eu vou dar uma resumida aqui. Amém, abençoados? Romanos 9, para ler só o versículo que o Senhor ministrou aos meus ouvidos e à minha mente de Cristo. E eu sou muito feliz por isso. Romanos 9, eu sou muito feliz. Romanos 9, né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre amei Jacó e rejeitei Esaú, não é? Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre as duas sementes. Ele amou um filho de Deus e rejeitou o filho da perdição. Há duas sementes na terra. Então não é o meu assunto, tá bom, pessoal? Meu assunto é esse aqui. Por quê? Né? Os irmãos já não foi mais de uma, pessoal, que eu faço evangelismo por aí e eles perguntam. Então revelou a graça só para vocês e nós não? Então eis aí a resposta do Senhor. Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ah, então Deus está sendo injusto. Revelou para vocês e não revelou para nós. Como está escrito. Verso 14. Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus, que se compadece. Então, não depende do esforço humano, né? Para você ser salvo, não depende de você mergulhar em águas de batismo. Não depende do esforço humano, diz a palavra do Senhor abençoado. Então, assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, Deus se compadeceu de alguns, revelando a sua graça, sem sacrifício, sem obras da lei, abençoados. Então, Paulo, ele disse, não é? O justo viverá pela fé. Então, nós estamos vivendo pela fé, sem obras da lei. Então, assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, Deus se compadeceu de alguns que estão em graça. E dos outros? Ele é o oleiro, ele é Deus. Ele não quer dar a revelação, ele não dá. Amém? Então, a gente precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar Deus. Verso 17. Porque diz as escrituras a Faraós, porque diz a escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então estamos anunciando o nome de Jesus, estamos anunciando a graça de Deus. Então, verso 18, logo tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Eu, Maria, digo em minha carne, abençoado, que tem alguém endurecido. E é ele também quem endurece, não é? Porque tem pessoas que entendem, não tem como ouvir a graça de Deus e não entenderam, principalmente pelo LGA, Ministério de Graça Apostolado. Principalmente quando você está ouvindo a graça de Deus
com o apóstolo Marcos Gomes. Para isso mesmo ele foi enviado de Deus. Então ele está fazendo um conserto, uma reforma na igreja, diz ele no apostolado de quarta-feira. Então esta reforma, este conserto está com o apóstolo Marcos Gomes, porque o apóstolo Paulo morreu, não está aqui para anunciar as grandezas, não é, que Cristo fez. Então o apóstolo Marcos Gomes imita Jesus Cristo ressuscitado. Então quem estiver citando esse versículo aí de Coríntios, né, 11, né, sede meus imitadores como eu fui de Cristo, quem estiver ministrando aí este versículo, abençoados, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo foi ministro de Jesus Cristo ressuscitado, Espírito. Paulo não foi ministro de Jesus de Nazaré segundo a sua carne. Então é preciso tomar cuidado com esses indoutos que botam os versículos, mas não ministram corretamente a palavra para vocês, tá bom? Então, outro dia nós entramos nesse assunto. Então, foi assim que o Senhor ministrou para mim, não é? Romanos 9, 14, 15 e 16. Por que revelaram só a graça para vocês e para nós não? Diz os pastores da circuncisão, ou seja, os pastores das obras da lei, batismo, jejum, campanha, corrente, monte, tudo mais aí, abençoados. Romanos 9, ele disse para mim, Romanos 9, 14, 15 e 16. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então ele me disse, não depende do seu desejo, Maria. Descanse no Senhor. Descanse em mim, Maria, porque não depende do seu desejo. Então, abençoados, essa é a resposta do Senhor. Mais um pouco, abençoados, correndo ali para... eu já vou ler o livro. Correndo um pouquinho ali para Romanos 6, certo, abençoados? Romanos 6. Eu acho que está aqui, abençoados. Mais uma resposta aí para um filho de Deus, tá bom, abençoados? Os filhos de Deus, eles estão acostumados a ler e a ver só um lado, não é? Eles não veem o lado espiritual porque as igrejas indoutas com os ministros, por falta de revelação, indoutos quanto ao espiritual, não é? Porque Deus é espírito, Pai dos espíritos, logo nós temos que entender as escrituras dele espiritualmente. Então, leram na letra, a letra matou. Hoje, tudo que a gente abre na internet é falando sobre prostituição, adultério, falsidade, corrente para falsidade, corrente para isso, e jejum para aquilo, e jejum para santificação. Nós estamos santificados em Cristo, então é preciso entender a palavra do Senhor, que são duas conotações, eu acho que é isso, né? Tem o lado carnal, o lado da carne, leia Ministério da Carne, abençoado. E o lado espiritual, que é a revelação espiritualmente, porque Deus é Pai dos Espíritos, logo Ele não vai falar coisa da carne, amém? Então, os ministérios são carnais. E aí os filhos de Deus, tem alguns também que parece que estar mais, né? Parece que também gostam, não é? Então, porque suas vidas estão ruins, casamento ruim, não prosperam no amor, não prosperam no casamento, não prosperam na vida financeira, não prosperam nem aqui, nem ali, não prosperam em sua vida terrena e carnal, e aí corre, né, para esses ministérios, aguardando respostas de Deus para as coisas que estão muito ruins. É isso que acontece. Então, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça será a sua salvação, abençoado. Quando você entender isso, você não fica mais nesses ministérios da carne. Primeiro é preciso entender o ministério do Espírito, porque, né, segundo Coríntios 3, o ministério do Espírito, ele é o melhor para nós. Romanos, se eu for lá, queria ir lá, mas senão eu não vou conseguir ler aqui o que eu quero ler. Romanos 6,
Quero ler isso aqui, abençoados, e você vai receber isso tudo aí, amém? Romanos 6, versículo 2... Não, desculpa, abençoados, é Romanos 7, tá bom? Vamos entender um pouquinho disso aqui, abençoados. Eu tenho aqui, acho que uns 10 minutos para falar sobre esses 3 versículos aqui. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei. Paulo falando. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Nossa, Maria, mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei tem domínio sobre mim? Vamos ver. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento. Então, isso na letra, certo, abençoados? Na lei, na tábuas, né, de Moisés. Por exemplo, Paulo fez uma comparação. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ele está ligada, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre. Então, o marido Moisés, não há mais lei de Moisés, logo está livre. Certo, abençoados? Será que vocês conseguem entender isso? Por exemplo, a mulher que está, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, ela está livre. Então, nós estamos livres, abençoados, da lei de Moisés para entrarmos em uma nova aliança que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos livres da lei. Porque o fim da lei é Cristo. Mais uma vez, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, que é o marido Moisés, morto já, está livre da lei do casamento. Então, este casamento com a lei terminou, abençoado. De sorte que, versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se unir a outro homem. O pior adultério é este, é nós estarmos em Cristo ressuscitado, não é? Ao invés do povo estar ministrando a graça de Deus, como o apóstolo Paulo, a graça de Deus de ministro do Cristo ressuscitado, não é? De Jesus Cristo ressuscitado, estão saindo com Moisés, ou seja, ditando lei de Moisés para o povo. E lei morta. O pior adultério é esse, não é este adultério que a mulher sai com o homem ou o homem sai com outra mulher. Isso é carne, abençoado. Isso é carne. Você é um espírito de Deus e Deus é pai do seu espírito e você precisa entender essas conotações, essas comparações que Paulo faz. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei, e assim não será adúltera se vier a casar com outro marido, não é? Então a lei de Moisés morreu. A lei de Moisés terminou em Cristo, para que nós hoje servíssemos ao marido, Cristo ressuscitado, vivo. Este é o nosso marido. Cristo, Jesus Cristo, é o nosso
marido, o cabeça da igreja, que é nós. Você entende, abençoados, isso? Então, na letra, Paulo fez uma comparação. E nós trazemos o espiritual para você que é espiritual. Declaro você discernir bem as coisas de Deus. Declaro, abençoado, você discernir o espiritual. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Assim vocês estão mortos para Moisés, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçavam pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem frutos para a morte, né? Então, nós somos as novas criaturas, então operava o pecado em nossos membros, né? Agora, nós sendo novas criaturas, não é? Então, Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Então, Cristo ressurgiu, nós também ressurgimos com Cristo, com os membros agora sem pecado, para darmos frutos para Deus. Então, abençoados, pegue a sua Bíblia depois, Bíblia, papel e caneta, lê esse trechinho aqui, vê se vocês conseguem entender essa analogia que Paulo fez, não é? De mulher adulta, de marido, pelo corpo de Cristo, né? Que pelo corpo de Cristo nós estamos mortos para a lei de Moisés. Amém, abençoados? Então, Paulo estava fazendo aqui. Então, o pior adultério é esse. É os irmãos em Cristo, é os pastores, não é? Não entenderem que pelo corpo de Cristo, né? Nós somos agora de outro, do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não ministram isto para as igrejas. Pior adultério é este. Este é o pior adultério, a cegueira espiritual. As igrejas, como foi dito na ministração, as igrejas estão pior do que o cego Bartimeu. Sem entender. Tudo porque eles leem a letra e Paulo disse que a letra mata. Nós somos de outro, abençoados. Nós não somos mais de Moisés. Vamos mais um pouco? Batismo. Vamos lá. O fim da lei é Cristo. O fim da lei. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei de Moisés. Acabou, abençoado. Acabou. Cristo, cabeça da igreja. Cristo, nosso marido. A igreja ainda está com o noivo. Então, alianças, né, são colocadas aí na igreja. A gente liga a televisão e a gente vê, vem aqui esta noite, vamos colocar aliança, não é? É nada, abençoado, tudo para prender as ovelhas aí. As ovelhas são muito indoutas, não cresceram na graça, não cresceram. Espiritualmente, não. Espiritualmente, não. Página 162, não é? Paramos aqui quando estávamos falando sobre o batismo, né? O fundamento do batismo, né? Ensino sobre batismos, né? A Bíblia fala sobre alguns tipos de batismo, batismo de João, o batismo do arrependimento, Mateus 3:6, né? Que a gente nós lemos, né? E Atos 19:3, verso 4. B. Batismo em nome de Jesus Cristo. Pedro, antes de receber o entendimento da graça do apostolado, né? Então Pedro, ele fez o Pedro, né? Sem a revelação da graça, e alguns Pedros aí que tem a revelação, não vai passar, abençoado. Não vai passar porque traz lucro para a igreja pregar o ministério da carne. Traz lucro para a igreja, abençoados, falar que tem um demônio na sua vida. Aí você fica preso à igreja com medo de demônios na sua vida. Tá tudo ruim porque você não recebe a graça de Deus. Aí você pensa que tem um demônio na sua vida. Então, traz lucro para a igreja quando elas falam que tem um diabo na sua vida. Traz lucro, tudo isso para a igreja, porque você fica preso a essas filosofias, né? As pessoas são muito... elas vão crendo, não é? Em tudo
o que esses pastores dizem. Não são todos abençoados, alguns são verdadeiros e estão sem revelação, tá bom? Mas os grandes aí já na face da terra aí, para mim não tem como ouvir o MGA e não entender a graça de Cristo. Mas como o Senhor tem ovelhas de tudo quanto é jeito, não é, abençoado? Já ouviu aquele ditado carnal, né? Aquele ditado, né? Uma mãe tem muitos filhos, mas uns são diferentes dos outros. Então assim é o Senhor também. Tem muitos filhos e são diferentes, não é? Então há falsos irmãos que vão receber a graça, mas não vão passar para frente, não. Não sei qual é o motivo que eles não vão passar para frente, mas não vão passar não, abençoado. Então são tantos os motivos que passam pela cabeça do ser humano, né? Então estão sendo falsos com Cristo, viu? Não estão sendo falsos, pelo menos com nós não, porque nós estamos muito eficazes na palavra, né? Então, Colossenses 2, né? Colossenses 2:8, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então estão presos em tradições, que é batismo, jejum, corrente, campanha, e monte e tudo mais. Então estão presos às tradições, porque as tradições, abençoados, as tradições dão dinheiro, né? Vem aqui essa noite e faz uma campanha que o demônio vai te deixar. Você tá adulterando, então tem um demônio na vida do irmão. O irmão tá traindo a esposa tá traindo, tem um demônio na vida do seu marido. Vem aqui e faz uma corrente, uma campanha, um jejum. Então, abençoado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém ouvir e fazer. Tá certo, abençoado? Diz a palavra do Senhor. Batismo em nome de Jesus Cristo. Pedro, antes de receber o entendimento da graça e o apostolado, né? Atos 2, verso 38. Depois vocês dão uma lida lá. Cumprido-se então Mateus 28, 19. As religiões, o sistema, né? O sistema religioso é o que cumpre tradição. As religiões, o sistema, hoje estão discutindo a forma correta do batismo. Uns dizem que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros dizem tem que ser em nome de Jesus. Vivem discutindo e se desentendendo. Batismo tem que ser por imersão, diz um pregador. Não, batismo é por aspersão, diz o outro. Então fazem cursos para batismo, imputando nas inocentes e leigas ovelhas do Senhor suas doutrinas denominacionais. Quando, na verdade, a nova aliança diz a um só batismo. Efésios 4:5. E já fomos batizados. Se há um só batismo, este batismo é o batismo em Cristo. Para aqueles que desconhecem essa revelação, Paulo diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Na morte fomos sepultados. Romanos 6, versículo 3 e 4. E nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2, 6. Vai abrindo os ouvidos, abençoados. Compra um fone assim, ó, para você louvar o Senhor, para você ouvir a graça. Deus é o dono da prata e do ouro. Eu só gosto de fone assim, abençoados. Isso aqui é bem confortável. Sei lá, eu acho mais legal. A gente tá andando assim pela casa, pela cozinha, às vezes fazendo serviço, não é? E tá ouvindo e cantando e dançando e louvando o Senhor. O Espírito Santo pode se manifestar na sua vida nesse momento. E nos ressuscitou juntamente com ele, Efésios 2, 6. Está prestando atenção na palavra, abençoados? Olha lá, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos ressuscitou juntamente com ele. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo,
vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Aqui nós lemos textos que na sua igreja você não vai receber, porque eles não vão ler. Como eu disse, eles querem que as ovelhas sejam cativas, presas a eles, né? Senão eles não têm salário, abençoados, que os pastores ganham de salário da igreja. Então as ovelhas precisam da igreja, precisa dar lá, né? Quanto mais ovelhas dentro da igreja, né? Mais dízimo, quanto mais corrente, mais oferta, quanto mais... É assim, abençoados. É lamentável, mas é assim. É lamentável, mas é assim. Moral da história: na nova aliança o batismo foi em Cristo, fomos batizados nele. E este batismo não foi e nem é para a carne, mas para o Espírito, que é uma nova criatura. Alguém diria, se hoje, abre parênteses, na graça, não precisa mais, é desnecessário fazer batismo, então por que João Batista batizava? Eis a resposta aí para vocês, olha. Porque João Batista era antes de Cristo. Atos 13, 24. Vocês estão entendendo que o batismo hoje não é mais por arrependimento. Nem por isso, abençoados, vocês precisam fazer o que quer. A gente vai chegar lá, tá bom? Então pode fazer o que quer então, que a gente é salvo. Então, abençoados, pode fazer o que quer então? Não. Porque é extensa a graça, então vai ficando aí debaixo do apostolado que vocês vão entender todas as coisas. Porque João Batista era antes de Cristo, Atos 13, 24. E antes de Cristo tudo era sombras. Fazia-se o batismo em água simbolizando o que aconteceria em Cristo, simbolizando o que aconteceria em Cristo na cruz. Esses dias eu vi a Ana Maria Braga, né? Ela foi lá para Israel e se afundou lá nas águas e começou. E ela mesma disse, aqui é só um batismo simbólico. Ela mesma confessou com a boca dela. Então, abençoados, ela afundou lá, né? E ela queria ir lá pro Rio Jordão lá. E afundou lá nas águas lá. Falou que estava gostoso lá. Ou seja, ela estava na carne, né? Então a carne dela estava gostando daquilo ali. Mas o batismo está em Cristo. Se o batismo está em Cristo, não pode ter dois batismos hoje na igreja. Então essa é a contradição que o povo diz, que porque a Bíblia entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição. Contradição entra o povo confuso. Tudo antes de Cristo era uma mera simbologia. Dá uma olhada lá em Hebreus 10:1. Tá bom, abençoados? Por que então Jesus se batizou? Olha, por que então Jesus se batizou? A dúvida do povo é aqui, né, Jesus? Então a gente vai trazer esse próximo apostolado, tá bom, abençoados? Então, essa semana, abençoados, também já tem um tempinho aí, não é? Então, Paulo, o Espírito Santo já havia, né? Como eu disse para vocês, eu estou sempre conversando com Cristo e pensando nas coisas do Senhor, e aí ele vai me falando, olha, abençoados, esteja junto nesse mover com Paulo. Paulo, sozinho. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate e guardei a minha fé. É um combate. Paulo só quer nos ajudar. Apóstolo Marcos Gomes, abençoados, só quer nos ajudar. O MGA só quer nos ajudar. O Espírito Santo falou isso comigo. Só quer nos ajudar, mas alguns querem resistir. Então, não vá na onda desses não. Amém, abençoados? Então, também não seja falso não com Cristo. Amém? Cristo é o seu marido espiritual. Você é casado com este marido carnal. Não sei qual é o nome do seu marido. Não sei qual é o nome da sua mulher. Mas o seu marido é Cristo. Né? Então, o seu espírito, ele é casado com Cristo. Em primeiro lugar, você deve obediência a ele e não aos homens da lei e nem ao seu marido carnal e nem a ninguém, abençoado. Então, Paulo tem uma missão muito difícil. São 3 contra 1, abençoado. Paulo sozinho, entre aspas, tá bom, abençoado? Paulo teve o seu ministério excelente, mais excelente, cheio de unção. Contra os da circuncisão, Pedro, João e Tiago. Então, é ou não é um combate na fé, abençoado? 3 contra 1. Então,
A porta larga é esta, não é? Os ministros da circuncisão. Tá todo mundo entrando na porta larga. Ah, é mais? Uma irmã me falou isso daí, eu achei legal. Porta larga é esta. Com os ministros da circuncisão vai entrar mais gente. A porta estreita é com Paulo.